100,7 FM, a rádio que toca notícia. 10h21. CBN Festas e Eventos, com José Marques. Apresentação, José Marques. Bom dia. Tá no ar o CBN Festas e Eventos e hoje eu tenho o prazer de entrevistar um empresário de sucesso e eu vou te falar uma coisa, Amadeu, daqui a pouco já vou te apresentar, falar do seu negócio, mas parafraseando o Ricardo Amorim, ele abre o prefácio do livro do Arthur Igreja, que Conveniência é um Negócio, um livro muito interessante. Se você ainda não leu, vale a pena ler, né? E ele começa assim, que o Brasil é um ambiente de negócio particularmente desafiador. Sim. Né? Há muita burocracia, impostos elevados, altos custos financeiros. E apesar disso, né, o brasileiro é um empreendedor nato. E ele fala que o brasileiro só precisa saber inovar, e aí ele vai contando a história entre a diferença do empreendedorismo e da inovação. Mas, dentro desse cenário desafiador, a Zornimate já vai para 40 anos, vai fazer aniversário agora, né? 40 anos em novembro. Então eu quero agradecer sua presença aqui, vamos contar um pouco da sua história de sucesso e saber como você chegou em Mato Grosso do Sul, como é que você escolheu aqui para ser a sua casa e Sim. fomentar, né, trabalho, emprego, renda para a população aqui do Mato Grosso do Sul. Então, você é do Sul, é isso? Sim. Bom dia, Zé Marques, bom dia, equipe aqui do CBN, aos ouvintes. Eu sou de Santa Catarina, nasci e me criei em uma cidade pequena chamada Concórdia, que hoje já não é mais tão pequena. Me formei no segundo grau em 78, né? Terra do Beto, lá do Comper? Isso, cidade pequena, era muito novo ainda, e a notícia que corria por lá, naquele tempo, naquela época, era da divisão do estado do Mato Grosso, né? Foi nascendo assim o novo estado do Mato Grosso do Sul. 1977. Isso, 77 foi criado. Isso foi em 78, né? E as perspectivas que esse novo estado e essa nova capital poderiam gerar para quem viesse para cá em busca de oportunidades, né? E foi assim que aconteceu. Eu vim para cá em 79 em busca exatamente de oportunidades nesse novo estado, nessa cidade que todo mundo dizia que era muito bonita para se viver. E é verdade. E você trabalhava com o que nessa época? O que você fazia nessa época? Bom, eu estudava, né? Era muito jovem ainda, de 18 anos, né? E eu tenho um irmão mais velho que veio para cá algumas semanas antes, né? Em 79, para gerenciar uma empresa de São Paulo que tinha filial aqui. E aí ele me convidou para vir trabalhar junto com ele. E eu já de olho aqui nessa terra que prometia muitas oportunidades, resolvi vir, né? E aí trabalhamos nessa empresa 2 anos, de 79 a 81. 81, essa empresa fechou a filial aqui no estado e nos ofereceu a representação. A empresa do mesmo ramo que você atua até hoje. Exatamente, equipamentos para escritório. E nós resolvemos então nos estabilizar aqui, né? Criar raízes aqui, escolhemos Campo Grande para morar e resolvemos então abrir o nosso negócio. Foi assim, então, que em novembro de 81 nasceu a Zornimate. A Zornimate. Né? Inicialmente como escritório de representações. Alguns anos depois é que abriu a loja. Né? Mas ela nasceu em 81. Onde foi o primeiro endereço da Zornimate? Rui Barbosa, número 800. Ela nasceu. Hoje não existe mais essa casa, essa construção. Hoje é um restaurante nesse local. E quando você passa lá, você tem saudade dessa época? Não? Sempre. É um endereço marcante. A gente sempre tem que dar uma olhadinha para aquela casa, para aquele número da rua. Você sabe que, compartilhando com você isso e com as pessoas que estão nos ouvindo, quando eu comecei lá atrás também, aí eu levei minha filha, falei, eu morava aqui, filho. Aqui começou... Aqui, pai? Eles não têm a percepção... Não tem. Lá do passado, como é que eram as coisas. Da nossa história, do que nós passamos para chegar aqui. É uma outra realidade. E como é que você atuando aqui, tinha muito mercado nessa área para dar continuidade nesse ano? Por que eles fecharam e vocês continuaram?
No início do Estado, a gente teve vários problemas até o Estado se estabilizar. Não sei se você lembra, né? Mudaram vários governadores e tudo. Era o Henrique Amorim na época. Isso. E aí a empresa esta de São Paulo achou por bem que uma representação já serviria para o caso dela e nos ofereceu, né? E nós começamos então com a cara e a coragem, com muita dificuldade, né? Abrindo o próprio negócio. Tínhamos pouca experiência em gestão, né? Como te falei, eu era muito novo ainda, meu irmão mais velho. Você tinha estudado o quê? Eu tinha feito científico lá em Santa Catarina, né? A nível de segundo grau apenas. Tinha 18 anos, né? Quando eu cheguei aqui. Muitas dificuldades para iniciar um negócio, né? Iniciamos praticamente com a cara e a coragem, falta de experiência na gestão. E tinha concorrência na época, falta de capital de giro, né? E a concorrência era muito grande também. Era? Sim, já era muito grande, sim. A abertura do Estado tinha atraído já outras empresas do segmento, né, Zé? Então, a concorrência já era grande, sim. Entendi. E começou então você e seu irmão. Isso. Vocês continuam juntos hoje, não? Não. Passado 12 anos, em 93, meu irmão voltou para o Sul, né? E eu já tinha me estabilizado aqui, já tinha casado, já tinha filhos, né? E nós vamos continuar então. A minha esposa, entrou um sócio em 93, né? Eu fiquei um pouco inseguro por conta de ficar sozinho na empresa. Nós abrimos para uma sociedade que durou até o ano 2000 e depois do ano 2000 para cá, então apenas eu e a minha esposa. Tá certo. Vocês começaram com quantos funcionários? Você e seu irmão só? No início sim, office boy, eu e meu irmão, mais uma pessoa que montava e entregava, muito pouca gente, né? Início sempre foi... E hoje está com quantos funcionários? Nós temos aproximadamente 120 funcionários 120? Hoje. Isso. Temos 6 unidades, né? Você é um herói. Temos 4 lojas, 3 em Campo Grande, uma em Três Lagoas, temos um depósito, um CD e aproximadamente 120 colaboradores. Ter 120 funcionários nesse país aqui não é para qualquer um, não. Não é fácil, não. Todo dia a gente tem que resolver alguma coisa de RH. Não é todo brincadeira. Dia temos desafios. Amadeu, nesses 40 anos, né, que vai completar 40 anos agora de aniversário, quais os momentos mais desafiadores que você teve? Deve ter passado por um monte de crises, né? Apesar que depois eu quero fazer um paralelo das crises passadas com essa crise atual, que é totalmente diferente. Uhum. Me fala um pouquinho da história. Passamos sim por muitas crises, né? Passamos por tudo que esse país passou nos últimos 40 anos e não foi pouca coisa, né, Zé? Mas a fórmula sempre foi de muito trabalho, sempre foi de muita dedicação, né? E uma lição que a gente trouxe de casa, né, da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito econômica e ela sempre nos ensinou que por menos que ganhássemos, a gente deveria sempre fazer uma pequena reserva, reservar alguma coisa. Gastar menos do que ganha e fazer uma reserva. E graças a isso, Zé, eu acho que a gente conseguiu atravessar aí essas crises todas nesses 40 anos, né? E graças a isso a gente conseguiu sobreviver e continuarmos aí ainda com bastante força, garra e com bastante otimismo. Isso é muito bom. Amadeu, você lembra da época da inflação? Apesar que a inflação tá botando as carinhas de fora de novo aí, né? Tá começando a aparecer. Mas você lembra daquela época da inflação, que era uma inflação assim descontrolada, né? Sim. Era um momento também difícil de gestão, né? Muito, muito difícil. Foi... Se você me pedir qual foi o momento mais difícil da nossa empresa, eu vou te dizer que com certeza foram esses últimos anos da década de 80 e a virada da década de 90, né? Foram anos que o Brasil estava extremamente instável, né? Estava com uma inflação muito grande, que chegou a ultrapassar 3 dígitos por mês. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. Mas chegamos à inflação de 3 dígitos por mês, né? E eu acho que o pior momento mesmo foi aqueles anos dos planos econômicos, né? Você lembra também, começou em 86 com o plano Funaro e foi de plano em plano até 93, até 94. Até encaixar o plano real que deu certo, né? Estabilizou um pouco o país, né? E então, não sei se você lembra, tivemos momentos absurdamente críticos, né? Primeiro foi aquele plano do governo Sarney,
onde tinha os fiscais do Sarney, não sei se você é verdade, lembra. que eles iam confiscar boi no pasto lá. Saía na rua achando que podia determinar preços em supermercado, que podia determinar preços em lojas, empresas, né? Foi um momento bastante crítico. Agora, eu acho que realmente o momento mais crítico foi quando da eleição do Collor, né? Ele tomou posse em 90, salvo engano. E o primeiro ato, depois da posse dele... Cara, como é que foi esse momento para você? A poupança de todos os brasileiros. Né? Isso foi poupança? Não, foi o dinheiro que estava na conta, né? Além da poupança, né? Acho que foi todo o dinheiro que você estava no banco, né? Exato. Ele deixou a gente com um pequeno limite, né? Um pequeno limite, com os trocos, e o resto eles confiscaram. Então imagina você... tentando sobreviver a duras penas, numa época extremamente difícil, tentando guardar algum dinheiro, aí vem o cara e confisca aquilo que você conseguiu construir em muitos anos. Eu vou falar um nome aqui, você não vai ficar arrepiado. Zélia Cardoso de Mello. Sim, ela que era a ministra da Economia, e o primeiro ato dela como ministra foi exatamente o confisco do dinheiro da poupança de todos os brasileiros. Esse foi, sem sombra de dúvida, o momento mais surreal, mais absurdo dessas últimas décadas, né? E que atingiu muitas empresas, abalou muitas empresas, né? Mas era um tempo tão esquisito. Eu já vou pro intervalo, daqui 30 segundos eu quero falar isso aqui. Ele já tá me chamando ali para ir pro intervalo, mas rapidão. Dia 30 do mês, a gente fazia a compra, botava o dinheiro no overnight, né? No outro dia já dobrava a tabela. Lembra disso? Exatamente. Era uma loucura. Era uma loucura. Repórter CBN, a gente já volta rapidão. Ok. Repórter CBN. Sábado, 22 de maio de 2021. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal autorizou a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a não responder a perguntas da CPI da Covid sobre fatos entre dezembro e janeiro. O depoimento dela está marcado para terça-feira. Os fatos do período definido pelo ministro são tema de uma ação de improbidade administrativa na Justiça Federal do Amazonas e que tem a secretária como um dos alvos. A secretária é conhecida como Capitã Cloroquina por defender o tratamento precoce com o uso do remédio ineficaz contra a Covid. Ela chegou a pedir para ficar em silêncio na CPI para não se autoincriminar, mas o ministro negou. A Justiça do Rio de Janeiro negou um recurso especial para os advogados do ex-PM Rony Lessa, que é acusado pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão permitiu que o juiz marque a data do júri popular de Rony Lessa e de Elcio Queiroz, que também é ex-PM e responde pelo crime. O recurso especial é uma ferramenta usada para recorrer ao STJ contra uma decisão tomada por Tribunal Superior que contrarie ou negue uma lei federal. Cerca de 100 milhões de usuários de Android tiveram seus dados expostos por problemas nas configurações e integração do armazenamento de nuvem em apps. A descoberta foi feita pela empresa de cibersegurança Checkpoint Research, por meio da análise de 23 aplicativos populares da Globoplay Store, do Google Play Store, que contam com milhões de downloads. Segundo a pesquisa, as principais informações comprometidas pela falha são e-mails, números de telefone, mensagens, senhas, fotos e localização. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em casa, no carro ou no trabalho, a CBN está junto com você. CBN Campo Grande, 93,7 FM, a rádio que toca notícia. Dez horas e 36 minutos. CBN Festas e Eventos. A
Apresentação José Marques. É isso aí, estamos de volta aqui conversando com Amadeus Ilioto, empresário de sucesso que há 40 anos está aqui na nossa cidade proporcionando bons serviços. Ninguém vive 40 anos se a empresa não está redonda, né, Amadeu? Se não estiver prestando bons serviços e bons produtos, né? Certo. Não tem como fazer diferente, né? Não tem. Você tem que ter uma linha grande de produtos, né? Você tem que prestar um atendimento de primeira, né? O atendimento é um desafio constante de todos os dias. Sim, porque você tem que capacitar a sua mão de obra. Você tem que tentar construir equipes, né? Equipes boas que sejam coesas, né? Que sejam produtivas, que sejam leves, que entendam a filosofia da empresa. Então a gestão de pessoas, gestão de processos é um desafio diário, Zé. É uma construção para fazer a cultura. Exato. Amadeu, a gente estava falando lá sobre as crises passadas e como você teve, não sei se é o privilégio ou de sabor de ter passado por todas elas, né? Não sei qual das duas coisas eu posso falar, mas me faz um paralelo entre as duas crises, assim, as outras que você passou e essa que nós estamos passando ainda da pandemia. É uma crise totalmente diferente de tudo que nós passamos no passado, né? Sim. Essa crise é diferente porque a pandemia é um inimigo muito forte, né? E invisível, né, Zé? A gente não sabe como combater, o que fazer, né? E mexe com a saúde das pessoas, mexe com o mais íntimo, né, das pessoas, né? O ano passado, por exemplo, quando a pandemia chegou em março, que houve aquele lockdown, ficamos fechados 10 dias, né? Foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? A notícia, a pandemia chegou, as pessoas ficaram entendendo o que é no mês de março. Já vem o lockdown em cima, né? Com a interrupção das empresas, ficamos 10 dias fechados e foi um momento extremamente traumático, né? Porque as pessoas ficavam com medo até de sair de casa. É verdade. Ficavam com medo de pegar a doença, de se contagiar, ficavam com medo de morrer, literalmente, né? E as lojas ficaram vazias, né, Zé? As pessoas tinham medo de sair de casa, as lojas ficaram vazias e foi um momento bastante difícil, né? Nós ficamos parados aí com a venda muito baixa durante vários meses, né? Mês de abril do ano passado foi péssimo, maio, junho. Nós começamos a ter um retorno de vendas no mês de julho do ano passado, até 3, 4 meses depois daquele lockdown, daquele choque inicial, né? Agora, já esse ano, tivemos um lockdown de novo, mais 15 dias, última semana de março, primeira semana de abril. Em comparação esse ano e do ano passado, foi melhor esse ano? Sim, já foi mais leve esse ano, né? Porque as pessoas já conhecem, né? Já sabem o que é a pandemia, já estão informadas, já sabem como agir, como deve se cuidar. Então já foi um pouquinho mais leve, né? As pessoas, apesar de saberem que tem que se cuidar, elas sabem também que a vida não pode parar. Que elas têm que continuar trabalhando, você, adquirindo, você teve funcionários que tiveram Covid? Teve baixa na sua equipe? Alguns funcionários, sim. Tivemos alguns funcionários. Tivemos um que ficou internado agora, esse ano. O ano passado tivemos uma meia dúzia de casos, todos mais leves, né? Mas todos aqueles que foram procurar recurso, socorro logo, todos eles, graças a Deus... Se cuidaram, né? Se cuidaram. Foi bem leve, não tivemos maiores problemas. Bem, a gente está se adaptando para sobreviver aqui, tanto ao Covid como ao momento, né, dos negócios. Me fala uma coisa, Amadeu, como é que você faz para se atualizar no mercado que muda constantemente, né? Há 40 anos que você está na lida aí, eu acredito que muita coisa que você vendia no passado lá nem existe mais, né? Uhum. Vou falar uma coisa, por exemplo, que acho que eu vou falar aqui, vai ser até um palavrão, e tem gente jovem que nem sabe o que é. Fax, por exemplo. Sim. É uma coisa que hoje, né? Nem... Você sabe o que é fax, meu jovem? Então você já tá mais velho, então. Porque tem gente que nem sabe o que é isso. Então como é que você faz para se atualizar e para manter os produtos certos Porque assim, essa pergunta é pertinente porque assim, como o nosso dia a dia para sobreviver não é fácil, é duro você ter um olhar no futuro. Sim. Né? Porque você tem que estar preocupado com o seu dia a dia. Sim. Mas ao mesmo tempo tem que planejar o futuro. Exato. Como é que você faz isso?
Olha, a gente sempre procura se atualizar. A gente lê um pouco, a gente participa de alguns cursos, né? A gente conversa muito com a equipe no dia a dia, a experiência do dia a dia, né? As questões que a clientela traz, né? A gente conversa muito com os fornecedores e a gente conversa com outros empresários, né? Através, inclusive, da nossa associação comercial, né? Que a gente está lá sempre que, aliás, participando. Você é bem atuante lá. Participando e conversando com empresários de vários segmentos. E a gente vai se atualizando e tentando entender o que está acontecendo, porque a gente possa tomar as decisões corretas, né? E possa continuar seguindo com a empresa aí. Com certeza, mas eu acho que o segredo é ter a sensibilidade de ouvir os clientes, Sim, as necessidades. Ouvir muito os clientes. Né? Levar para as pessoas do que elas precisam naquele momento. Entender o que elas querem, procurar atender na medida do possível, né? E fazer com que a equipe também tenha essa sensibilidade, consiga entender isso, a filosofia da empresa e aquilo que os clientes procuram, aquilo que os clientes buscam. Isso é extremamente importante, né? Se você fosse abrir a tua loja hoje, 40 anos depois, você acha que seria mais fácil ou mais difícil quando você abriu? Eu acho que, bom, com a experiência que eu tenho, possivelmente seria mais fácil, né? Mas as dificuldades para quem empreende do Brasil, elas sempre existiram, né? Sempre existiram. Nós, infelizmente, estamos num ambiente ruim para se investir, né? O governo nunca ajudou as empresas, né? Até que ajudou um pouquinho, né? Com essa redução do salário no ano passado e nesse ano também. Teve uma ajuda até funcionou. Geralmente não ajuda. Custos altos, né, burocracia. Mas até teve essa... Custos muito altos, burocracia e a dificuldade de a gente conseguir dinheiro barato, né? O dinheiro é muito caro. Que suporte as margens que a gente tem. Isso é uma dificuldade bastante grande. Juro muito alto. Também é o seguinte... Um país de 220 milhões de habitantes, com 4, 5, né, entidades que fornecem dinheiro, fica muito restrito, né? Teria que ser aberto para mais. Nós, empresas médias, estamos num limbo assim que os incentivos não chegam para a gente. Tem os pequenos, os micros, que o Sebrae ajuda muito, tem os grandes, que o BNDES ajuda muito, mas nós que estamos aí no meio termo, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de ter incentivo, de ter dinheiro para investir, né, Zé? Sim, e o FCO, que antes não precisava de garantia real. Tem muitas exigências. Hoje já tem exigência maior, até por causa dos calotes que liberaram, né, muito depois teve problema, hoje tem que ter garantia real. E é duro o cara ter garantia real. Sim, às vezes não tem. Né, porque assim, o empresário, às vezes ele tá vivendo um mês, né? Vivendo no dia a dia. Então você acha que os desafios que existiam lá no início e os de hoje, você pode me dizer que são parecidos ou são mais fáceis para você? Eu acho que o desafio com o passar do tempo está sempre em torno de você ter uma gestão correta sobre as pessoas, né? Sobre os processos, né? Sobre a logística e construir equipes. Eu acho que, como eu já falei antes, o grande desafio é a gente conseguir construir equipes, né, que entendam a filosofia da empresa, né, que sejam atuantes, que sejam coesas, que sejam produtivas, né, e trabalhar muito, né? Trabalhar, se dedicar de uma empresa muito, são seus colaboradores, né? Para a gente continuar mantendo aí, ficar entre os líderes do segmento. Isso não é fácil, a gente precisa se renovar todos os dias. Amadeu, falar em renovação, como é que está o mercado que você atua? Eu já vi isso acontecer no mercado de tintas. Antigamente você entrava numa loja para comprar uma tinta, falava que era Cortal, não sei o que lá, o cara ia lá, procurava, você não tinha, pegava uma parecida. Hoje não, você chega, tem a base, você escolhe, ele faz a tinta na hora para você. Né? Esse mercado já mudou. O mercado automobilístico está mudando também.
Hoje tem os carros base, você entra, vê e você vai lá numa tela e você escolhe o que você quer para o seu carro e monta seu carro personalizado e o carro vem. No caso dos móveis, né, dessa área para escritórios e tudo mais, já tem algum olhar para isso ou ainda não? Tipo, eu comprar sob demanda, personalizado e montar do jeito que eu quero. É uma inovação. Nessa sua área, isso já está acontecendo ou ainda não? Para a linha de móveis, a gente ainda consegue trabalhar assim, né? O cliente tem um espaço, ele chama a gente para trabalhar aquele espaço e sugerir o que ele quer, né? Nós fizemos esse trabalho, sugerimos algumas linhas, alguns vocês fazem essa consultoria também? Sim, temos um arquiteto que faz todo esse trabalho sem ônus nenhum para a empresa. E aí sim a gente consegue programar a compra. Agora, no segmento de papelaria, de informática, não. A gente, infelizmente, ainda tem que ter estoque, né? É mesmo? Quando o empresário começa a empresa, ele deixa para mobiliar, para comprar os equipamentos no último dia antes de inaugurar. E aí ele quer que tenha tudo pronto entrega, né? Normalmente ele não tem o tempo disponível para esperar, né? Então, infelizmente, nessa linha de acessórios, de papelaria, de informática, a gente ainda tem que manter estoque, sim. Normalmente, quem tem estoque é que consegue vender, Zé. É mesmo, tem que mobilizar lá, então, é? Tem que mobilizar. Temos que gastar bastante em estoque, investir bastante em estoque. Na linha de imóveis ainda a gente pode fazer um pouco esse trabalho que você está dizendo, né? A gente pode se programar, né? Fazer a venda para depois comprar. Mas também tem algumas empresas que também chegam assim na última hora para comprar as coisas. Então a gente sempre tem que ter um pouco de estoque. Sempre tem que ter em toda a linha. O que a Zornimate hoje mais vende? O que tem lá? Eu sei que é material para o escritório, mas quais são os itens que mais vendem lá? Nós temos soluções para todo escritório, tudo num só lugar, né? Escritório para o home office. Então nós temos toda a linha de papelaria, toda a linha de acessórios, nós temos toda a linha de informática, equipamentos, computadores, notebooks, impressoras, acessórios e a linha de móveis, né? Toda a linha de móveis, cadeiras, poltronas, armários, mesas de todos os tipos, né? Nós temos mais ou menos a venda divididas, né? Nós vendemos mais ou menos um pouquinho mais nessa linha de informática que vem crescendo bastante. Sim, a tecnologia vem crescendo bem. Mas os móveis também. Hoje as empresas, elas cada vez mais querem ter um pouco mais de conforto, né? E com o advento do home office também as pessoas resolveram montar os seus escritórios em casa e ter um pouco mais de conforto nas suas casas, né? Até porque a casa não estava preparada para esse tipo de... Então abriu um nicho de mercado para você aí. No início as pessoas sentavam na cadeira da mesa de refeição. Sim. Né? Agora já estão montando seus escritórios, compra sua mesinha, sua poltrona que deve ter um certo conforto, porque a pessoa fica sentada o dia inteiro, né? O seu equipamento, seu notebook, seu acessório. Isso acabou realmente criando um nicho novo para o nosso segmento. Madeu, me conta uma história aqui. Nesses 40 anos aqui, você vê a diminuição de venda de papéis? Porque tem muita coisa hoje que está sendo digitalizada, né? Uhum. E isso já reflete ou ainda não? Por incrível que pareça, não. É mesmo? Não. Tem muita coisa digitalizada, mas tem muita coisa ainda que as pessoas imprimem, né? E precisam ter, né? Como o Brasil é muito burocrático e a exigência de guardar documentos é muito grande, ainda se utiliza muito papel. É aquilo que você falou no começo, o brasileiro é muito empreendedor, né? Se abrem muitas empresas, né? A gente tem visto, e apesar da pandemia, recorde na abertura de novas empresas. E esse pessoal precisa consumir, e o papel é o primeiro que vai, né, Zé? A gente continua vendendo, sim, muito papel ainda. E o papel, hoje mudou um pouquinho, porque o papel vendeu eucalipto, né? E essa tendência me parece que é mundial, né? Portanto, assim que nós vamos ter uma nova indústria de celulose, né? Que está sendo instalada Suzano, né? Em Ribas do Rio Pardo, para produzir celulose para exportar. Então eu imagino que essa tendência de papel, ela continue bastante intensa a nível mundial também. Vai continuar. Hoje a Zornimate está com quantas unidades que você me falou? Nós temos 4 lojas, 3 em Campo Grande, 1 em Três Lagoas, e temos mais 2 unidades de apoio, né, que é o depósito onde a gente guarda os móveis e monta, e o CD, né, nosso centro de distribuição,
onde a gente guarda os acessórios, informática, e de lá a gente faz as entregas. Amadeu, e a venda online, como é que tá? Você está usufruindo aí do e-commerce? Então, nós, no ano passado, em março do ano passado, nós já vínhamos trabalhando para criar o nosso site de venda eletrônica, o nosso e-commerce. Com o advento da pandemia, em março, nós aceleramos esse processo e conseguimos lançar em maio do ano passado. Portanto, estamos fazendo aniversário. Quer dizer, então eu posso comprar meu material sem sair de casa, leva lá para entrega também? Pode, entrega também. Olha que maravilha. E a gente está ainda aprendendo, isso é uma coisa totalmente nova, é uma das inovações que a gente implantou e que a gente passou a ter que entender, né? Como é que funciona isso. O pessoal pensa que é só botar na internet e vender, né? Não, é todo um trabalho. É complicado, é como se fosse uma outra empresa, né? A gente tem que cuidar, ser tratado como outra empresa, né? A gente tem que cuidar do estoque, tem que cuidar da segurança na venda, né? E enfrentar os concorrentes, né? Nós vendemos produtos eletrônicos, né? Então nós descobrimos, depois que lançamos o site, que nós somos concorrentes dos maiores e-commerces do mundo, né? Sim, porque agora está globalizado, né? Agora está globalizado. E uma coisa curiosa, a gente fala muito em comércio eletrônico, em lojas físicas, mas na questão dos móveis, a gente notou que nós precisamos ainda sim das lojas físicas, elas continuam sendo muito importantes. O showroom de imóveis continua sendo muito importante, né? O cliente quer ir lá para ver a mesa, para tocar, para pegar, ele quer sentar na cadeira, quer fazer o test drive, né? Então nós concluímos que para o nosso segmento nós temos que ter sim o comércio eletrônico, mas temos que ter um mesclado também com lojas físicas e com espaço para showroom. Isso continua sendo bastante importante. Talvez o espaço físico talvez não vai ser necessário aquele espaço enorme, grande como era antes. Exato. Talvez um espaço mais reduzido. Vai precisar de tantas lojas, né? Para poder atender bem. Porque hoje o custo de uma loja física ela é muito grande, né, Zé? Então é uma coisa que a gente analisa sempre, né? O custo do aluguel, o custo dos impostos, o custo da manutenção é muito grande, né? Cara, então, tá louco, é energia elétrica, é água, é o IPTU, é muita coisa. Essa reengenharia que a gente vive fazendo para tornar a empresa, para tornar a operação mais leve, a gente sempre analisa essa questão de custos e a gente sempre chega nessa conclusão de que a loja física ela custa muito hoje, né? Em termos de custo de despesa é muito grande. Com certeza. Amadeu, você sabe que para o empreendedor, para o empresário, o desafio não acaba nunca, né? Não. A hora que você está fazendo 40 anos, tudo lindo, maravilhoso, né? Mas não dá para falar assim, bem, vou botar meu burrinho na sombra lá porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Você sabe que sempre tem que continuar fazendo. Como é que vocês estão se preparando, né, para quando vier uma grande empresa, como já veio em outros segmentos, veio de farmácia, né, veio já na área de alimentação, enfim. É um desafio, porque às vezes você está tanto tempo no mercado e chega um cara do dia para a noite e muda a realidade. Sim. Né? Como é que você pensa sobre isso? E com a retomada do desenvolvimento do nosso Brasil, eu acho que agora vai acontecer, né? Eu estive vendo uma notícia ainda ontem, né? O governo federal comemorando o recorde de arrecadação, com a tendência de o Brasil voltar a ter um índice de crescimento bom. Com certeza os concorrentes virão, né? E a gente está sempre trabalhando nisso, sempre se preparando para esses cenários, através exatamente de uma engenharia, de uma reengenharia baseada no corte de custos, o que eu acabei de te falar agora, né? Uhum. Procurando fazer que a nossa operação seja, sim, cada vez menos custosa, cada vez mais leve. Mais ágil. Para que a gente não perca a competitividade, para que a gente continue sendo competitivo, né? Por outro lado, investir na questão do comércio eletrônico, precisamos continuar aprendendo e investindo nisso, né? Nós estamos também, a questão da readequação dos espaços físicos, essa questão das lojas físicas, nós estamos estudando muito isso, né? Estamos montando um televenda, já temos espaços para isso, para montar um televendas grande agora, logo mais no futuro bem próximo, né? E a modernização dos processos, né? Principalmente na área de estoque, de logística. Então
Então a gente está sempre trabalhando para tentar diminuir o peso da empresa, né? Para que a empresa seja o mais leve possível, que tenha o menos custo possível, que a gente possa continuar a ser competitivos e oferecer um preço bom para os nossos clientes. Com certeza. Dizem que você vende melhor quando você compra melhor, né? Exatamente. Quando você consegue ter custos. Sim, porque hoje a margem de venda é cada vez menor. Então, a gente costuma dizer sim, né, que a gente ganha na compra. A gente costuma ganhar na compra. Então, a compra hoje ela é muito essencial para as empresas. Sim. E os impostos estaduais? Muito alto? Muito alto, né? Muito alto. Todos os impostos, né? Os custos de impostos, da burocracia, ele é muito alto, Zé. Muito alto. E por isso essa sua participação na associação comercial, eu vejo que você é muito atuante lá em todas as pautas, e com certeza isso deve estar nas pautas lá também, né? Sim. Do Paniagua. Um abraço pro Paniagua aí que com certeza está nos ouvindo, para poder sensibilizar o governo aí, olhar para os empresários, né? Que toca esse país, né? A principal demanda da associação comercial é exatamente procurar os estímulos, apoios para as empresas, para os seus associados, né? E, obviamente, essa questão do imposto, das facilidades estão sempre na pauta da associação. Com certeza. Amadeu, você que, né, já é um empresário aí há tanto tempo, né, tarimbado, de sucesso, e continua dentro da associação comercial. Vamos aproveitar esse espaço aqui. Queria que você compartilhasse rapidamente com quem ainda não é sócio de lá a importância de estar dentro da associação. Isso te ajuda muito? Ajuda muito. A associação comercial é uma entidade muito forte, né? Ela tem mais de 7 mil empresas associadas, né? E ela tem muitos serviços prestados para essa comunidade de associados, né? Em todas as áreas, né? Então eu acho que é extremamente, o empresário não fica sozinho, né? É extremamente importante as empresas se associarem e buscarem esse apoio dessa nossa entidade, que é muito forte e muito atuante. Maravilha. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Deixa uma mensagem aí, meu jovem. Você é um vencedor. Muita gente quer trilhar o teu caminho. Olha, Zé, eu acho que gostaria muito que as pessoas acreditassem muito no valor do trabalho, no valor da dedicação, da paciência, da persistência. Essa geração de agora, eles são muito imediatistas, né? E nada supera o valor do trabalho, o valor de você se dedicar a alguma coisa. Acho que isso é extremamente importante. Que as pessoas acreditassem na sua terra, no seu país, fossem otimistas com relação à sua terra, ao seu país, né? E que a partir dessa pandemia, que trouxe uma transformação tão grande para a vida das pessoas e para a vida das empresas, que a gente possa ser mais próximos dos outros, né? Que a gente possa usar mais da empatia, se colocar mais no lugar dos outros, que a gente possa ser mais resiliente, né? E por que não mais felizes, né? Eu acho que a gente trabalha para isso, né? Para a busca da realização, para a gente ter uma vida mais tranquila, mais calma e mais feliz. E dizer que a Zornimate, apesar dos 40 anos, continua ainda muito jovem, muito cheia de garra. 40 anos é uma criança, e à disposição de todas as empresas, dos escritórios, para tornar a vida delas mais fácil, para tornar a vida das pessoas mais felizes um pouco. Legal. Estamos no finalzinho do programa, vou agradecer sua presença aqui, parabenizar a Zornimate, todos os colaboradores seus, parabéns pelo sucesso. E eu vou ficando por aqui, volto semana que vem com mais um CBN Festas e Eventos. Um grande abraço e muito obrigado, Zé Marques, muito obrigado ao CBN. Valeu. CBN Festas e Eventos. Apresentação: José Marques. Repórter CBN.
Sábado, 22 de maio de 2021. O quadro de saúde do indiano de 54 anos, que foi internado na UTI de um hospital particular de São Luís com sintomas da variante indiana do coronavírus, apresentou piora. O paciente está internado desde o dia 14 de maio, quando o navio do qual